do livro Cenas Médicas, uma introdução à história da medicina. A Faculdade de Medicina ficava no limite do que antigamente era conhecido como várzea, uma área alagadiça que, saneada, dera lugar ao parque, inaugurado em 1935, no centenário da Revolução Farroupilha. Nas várzeas rurais do Rio Grande pastavam os bois. Nas várzeas citadinas jogavam futebol os times amadores. Várzea sempre teve, talvez por causa disto, uma conotação pejorativa. Nessas terras baixas, a cerração de inverno era uma constante. Tudo então desaparecia. Os caminhos do parque, as árvores, os bichos, só os globos de luz flutuavam por sobre o mar de névoa. Da Faculdade de Medicina, iniciava-se a ascensão para a parte alta da cidade, que contemplava, sobranceira, a Cidade Baixa. Lá estavam, na Duque de Caxias, cujo nome homenageia o general que pacificou os gaúchos revoltosos, e na Praça da Matriz, o Palácio do Governo, a Assembleia Legislativa, a Catedral, a Biblioteca Pública, o Teatro São Pedro e o Solar dos Câmara. Era uma lenta subida, principalmente para os de fôlego curto. Porto Alegre fica numa região de relevo acidentado. Saindo da faculdade, passava-se pela Faculdade de Direito, um prédio ainda mais antigo e majestoso, e no qual havia estudado, entre outros, Getúlio Dornelles Vargas. E depois o prédio da Economia, construído onde antes ficava o Colégio Júlio de Castilhos, cujo nome homenageava o positivista presidente do Estado. Colégio que era um verdadeiro celeiro de homens públicos. Passava-se a Praça do Portão, cuja denominação lembrava a antiga entrada da cidade, e subia-se a Lomba do Sétimo. Sétimo, aludindo ao quartel ali existente, e que tinha em seus muros uma inscrição latina: Si vis pacem par bellum. Se queres a paz, prepara-te para a guerra. Dobrando à direita, chegava-se ao que era o nosso destino habitual. Na terceira série do curso, a Santa Casa. As Santas Casas surgiram no país já no período colonial. Correspondiam à antiga tradição cristã de misericórdia para com os enfermos. Eram sustentadas e administradas por irmandades, das quais faziam parte homens ricos e respeitados. Da aristocracia rural, principalmente, senhores de terras, cujos peões tinham sido baixados quando doentes. Eram tratados pelos filhos ou genros destes mesmos fazendeiros que, assim, exercendo a caridade, dispunham de serviços onde podiam ensinar a seus discípulos e produzir trabalhos científicos. Sem falar no prestígio que tudo isso representava. Um sistema compatível com a fechada sociedade brasileira de até poucos anos. Mas essa estrutura hospitalar foi a única existente durante 3 séculos, até que a iniciativa privada, sozinha ou vendendo serviços à Previdência Social, entrasse na assistência nosocomial. A Santa Casa de Porto Alegre era, à época, muito antiga e sombria construção de paredes grossas, a lembrar épocas em que templos e pias instituições serviam de refúgio contra inimigos armados. Dentro, longos corredores e grandes enfermarias, como as do Hotel Dieu, velho hospital fundado por monges de Paris na Idade Média, onde as camas de ferro se enfileiravam. Um pátio interno com uma grutinha, abrigando a imagem da Virgem com o menino, dava ao lugar um ar nostálgico. Muitos de nós já frequentávamos a Santa Casa desde o 2º ou mesmo desde o 1º ano. Atraía-nos, sobretudo, a cirurgia, o caráter dramático da solução cirúrgica. A cirurgia era uma batalha violenta, mas rápida. O cirurgião, na sala de operação todo aparamentado e empunhando o bisturi, equivalia, de certo modo, ao cavaleiro andante, ingressando na liça para o combate. A cirurgia era o momento da verdade. Aquele momento em que, diante do desafio, é preciso decidir rápido e executar o gesto preciso.
Os antigos aforismos cirúrgicos ainda nos eram repetidos: cortar o que é mole, serrar o que é duro, ligar o que está sangrando. Cortar, serrar, ligar e pronto. A beleza da enérgica simplicidade. Aquilo que fascinou Ambroise Paré, maître barbier chirurgien, o maior cirurgião do Renascimento. Paré começou no campo de batalha e começou revolucionando o tratamento dos ferimentos de guerra, que até então era feito pela cauterização com óleo fervente. Optou por tratar as feridas com uma mistura de gema de ovo, óleo de rosas e teремbitina. Em seus escritos, médicos sempre gostam de escrever. De uma parte, valorizavam assim o preceito hipocrático de repartir o conhecimento. De outra parte, havia aí um elemento de vaidade e a necessidade de mútuo amparo diante da ansiedade causada pela doença, pelo sofrimento e pela morte. Além disso, os médicos sempre confiaram no poder mágico da palavra. Dê a alguma coisa, um órgão, uma doença, um procedimento, um nome, e este órgão, esta doença, esse procedimento se tornam conhecidos, familiares. Paré conta que depois de aplicar sua mistura aos primeiros pacientes, passou a noite sem dormir. Levantou-se de madrugada e foi examiná-los, descobrindo com enorme alívio que os feridos já não sentiam dor e que as lesões apresentavam um bom aspecto. Tratar dos feridos era parte das atribuições dos barbeiros cirurgiões, membros da confraria de São Cosme, da qual Paré fazia parte, como seu pai e seu avô. Confrarias e corporações profissionais existiam desde a Idade Média, mas a dos cirurgiões era separada da dos clínicos. Na Inglaterra, só o médico recebia o título de doctor, cirurgião era mister. Paré aprendeu sua arte com um tio também barbeiro cirurgião, no Hotel Dieu. Não tendo nenhuma dívida com a herança galênica, mas familiarizado com os novos conhecimentos da anatomia, progrediu rapidamente na profissão. Seu método de tratar feridas, diferente da bárbara conduta adotada por outros cirurgiões, tornou-se logo famoso. Chegou a ser cirurgião e conselheiro de 4 reis da França. Era um contestador, bem de acordo ao espírito de uma época em que as guerras da Reforma estavam em curso na França. Paré, aliás, apesar de estar a serviço de reis católicos, tratou o chefe dos calvinistas, o almirante Coligny, e quase foi assassinado no massacre da noite de São Bartolomeu. Seus primeiros trabalhos foram publicados por causa de uma polêmica com outro cirurgião, que ousara criticar seus métodos. «Quem és tu?» perguntava Paré, para me criticares. «Tu que nada mais fizeste além de ler livros». «Cirurgia?» finalizava. «Se aprende com a mão e o olho». E realmente ele usava as mãos. Confeccionou uma série de engenhosos instrumentos e aparelhos, pinças hemostáticas, membros artificiais. O século XVI foi, é bom lembrar, não só o século das descobertas, mas também o da mecânica. Mas, para Paré, a aproximação ao doente envolvia principalmente uma questão de humanidade. Perto da cama de um paciente, que por causa da dor não podia dormir, instalou uma espécie de chuveiro. As gotas d'água, caindo numa bacia, imitavam o som da chuva e induziam ao sono. Das camas de ferro nas enfermarias nos aproximávamos em grupos, nos nossos engomados aventais brancos. Era aos doentes que estávamos sendo introduzidos. Aos doentes, seus sintomas, seus sinais, suas doenças. Vinham de toda parte esses homens, essas mulheres, essas crianças, dos mais remotos cantos do Rio Grande e também de Santa Catarina. Gente pobre. Neles, a doença se manifestava na sua forma mais grosseira e aberrante. Enormes tumores, ventres grotescamente distendidos pela ascite,
cruéis deformidades. Mesmo evidentes, essas coisas tinham para nós um significado críptico. Tínhamos de aprender a decifrar a linguagem do corpo enfermo, e era sobre isso que nos falavam os catedráticos, homens frequentemente muito ilustrados, que associavam ao conhecimento médico uma respeitável bagagem cultural. Suas aulas eram magistrais, ao estilo francês, até há poucas décadas dominante na cultura brasileira. Traduziam a descrição do sofrimento humano numa linguagem castiça, vernácula, a qual não faltavam as ressonâncias de uma profunda emoção. Quem nos acompanhava, porém, na enfermaria, os Vergílios de impressionados Dantes eram os assistentes, os residentes. Eles é que nos ensinavam a colher uma história clínica, a palpar um fígado, a auscultar um coração. A intimidação inicial seguia-se à excitação. "Olhem esse baço!" gritava alguém. E lá corríamos nós a palpar o baço de um menino que nos fitava, olhos arregalados. O doente era para nós uma abstração, o depositário de uma entidade mórbida. Falar com ele era apenas um procedimento rotineiro, formal, para penetrar no mundo da doença, para aprendermos o que seria necessário para um dia tratar nossos pacientes, estes sim, dignos de consideração, em nossos consultórios. Nas camas de ferro, eles continuavam os mesmos seres humildes dos ranchos de sapé no campo. A doença neles se encarnara por acaso como um espírito caprichoso baixando em alguém. Não tinham história natural aquelas doenças. Não tinham história aquelas criaturas. Aliás, pouco falavam. Uma vez, quisemos praticar um procedimento que implicava puncionar uma veia. Escolhemos para isso uma velhinha miúda, um verdadeiro feto senil que jazia de olhos fechados em seu leito. Durante minutos, tentamos inutilmente pegar a veia com a agulha de calibre demasiadamente grosso. E a velhinha imóvel, quieta. Por fim, abriu os olhos e perguntou mansamente: "Por que não me matam de uma vez, desgraçados?" Diante daquele vade-retro Satanás, recuamos confusos. Nós que deveríamos estar ali como anjos protetores, tivemos que recuar. Aos doentes fazíamos 1000 perguntas, segundo o modelo de um questionário que nos tinha sido dado. Onde é que dói? Quando é que dói? Há quanto tempo dói? Como é essa dor? Deixem o doente falar um pouco, observou-nos um residente certa vez ao nos ver crivar de perguntas um atarantado paciente. O que de novo nos deixou confusos. Mas o doente falaria? Espontaneamente falaria? Era uma coisa que não podíamos conceber, nós, doutores imaginários.